E a que nós vamos falar hoje é sobre avivamento também, pagando o preço do avivamento. E o texto está em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 11, diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém? Vamos orar pela palavra agora. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Deus, pela oportunidade que tivemos, Pai, de adorar o Senhor em comunidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos leva a sermos adoradores, Pai, que o adoram em espírito e em verdade. Pedimos a Ti, Pai, que Teu Espírito tenha liberdade para agir no nosso meio, Pai. Que a Tua palavra venha nos confrontar. Que ela venha, Deus amado, a mostrar, Deus amado, aquilo que precisa ser mostrado a nós. Para que haja mudança. Para que possamos resetar, assim, coisas dentro de nós, Pai. Para que possamos viver aquilo que o Senhor tem, a vida abundante que o Senhor tem para nós, Pai. Que não venhamos a nos contentar, Pai amado, com a mediocridade, mas que possamos ter uma vida cheia da Tua presença, Pai, de paz, de alegria, de bom ânimo, Pai, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, depois na casa de vocês, eu queria que vocês lessem 2 Crônicas, no capítulo 2, capítulo 6, 7, 8, você vai perceber a obra que Salomão fez, o templo que Davi queria ter construído, mas não pôde construir, mas o seu filho pôde construir aquele templo, e ali ele consagrou muitos sacrifícios ao Senhor. O povo estava se alegrando, porque teria um lugar para guardar a arca, para que a presença de Deus estivesse ali. Embora Salomão mesmo falasse: eu sei, Senhor, que a Tua presença não cabe em um templo feito por mãos humanas, porque Deus é Espírito e Ele habita em todo lugar, e Ele é Senhor. Ele não precisa de um templo, Ele não precisa disso aqui. Nós podemos nos reunir ali fora, debaixo da árvore, e Ele vai agir da mesma forma. Nós estamos aqui porque não passa tanto calor, né? Aqui tem um arzinho, né? Se chover também a gente não se molha tanto, né? Mas não tem nada de especial aqui. A questão é a presença de Deus. Ela tem que estar. E Salomão construiu aquele templo. E Deus falou com ele. Ali em 2 Crônicas, Deus, ele fala algo muito interessante para Salomão. E nós vamos meditar nisso para aprender o que é um avivamento verdadeiro e o que é necessário para que isso aconteça. A primeira coisa que nós percebemos ali, tem um pastor que eu gosto muito, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Quem nunca ouviu, coloca no YouTube lá, Hernandes Dias Lopes. É um homem muito sábio e vale a pena ouvir esse homem. E ele escreve muitos livros também. Ele tem, sei lá, mais de 100 livros escritos. É um cara muito sábio, muito humilde, e é um servo de Deus que vale a pena você conhecer. E sobre esse trecho aqui, ele levanta 3 questões. E ele fala que nós temos que atentar para 3 coisas nisso que Deus falou com Salomão. E a primeira coisa que ele diz, a primeira grande questão, é quem nós somos. Já se perguntou quem você é? Já olhou no espelho e falou: mas quem sou eu?
Às vezes a gente vê outras pessoas tendo sucesso em alguma coisa, fazendo algo até que nós queríamos fazer, e às vezes com nós não dá certo, né? Às vezes o regime dá certo com o outro, não dá certo comigo. Às vezes a outra pessoa se esforça para isso e parece que eu não consigo lidar. E a gente entra em crise às vezes. E a gente esquece quem nós somos. E a primeira coisa que Deus fala ali com o seu povo, Ele diz assim: se o meu povo. A primeira coisa que você tem que ter consciência e assumir definitivamente na sua vida é que você é povo de Deus. Você é povo escolhido de Deus. Por que nós temos que ter essa consciência? Porque quando nós entendemos isso de verdade, que eu sou filho de Deus, que você é filha de Deus, as circunstâncias já não dizem tanto para você. Agora, quando eu tenho dúvida com relação a isso, eu já não sei quem eu sou. E quando eu não sei quem eu sou, eu não reajo da forma que eu deveria reagir. As minhas respostas não são da forma que deveriam ser, porque eu perdi a minha identidade. Vamos pensar o seguinte: já ouviu aquela história, acho que toda cidade tem, né? Que tem um mendigo, que a família tem muito dinheiro, mas o cara surtou um dia, abandonou tudo e foi para a rua. Mas a família é milionária. Qual é o lugar que você vai tem uma história dessa? E isso acontece realmente em muitos lugares. Esse cara é um herdeiro, e a família tem muito dinheiro, e ele teria direito de usufruir de muita coisa. Estou dando só um exemplo financeiro, mas poderia falar de várias outras coisas. Esse cara, para se alimentar, ele tem que bater palma na casa dos outros, ele tem que pedir comida. Até para comprar a bebida que ele vai beber, ele tem que ir no semáforo pedir uns trocados. Por quê? Porque ele perdeu a identidade dele, e ele não sabe mais quem ele é. Muitas vezes, existem tantos problemas, vícios, coisas que vão atacando a nossa identidade, nós perdemos ela. E uma coisa que é muito importante você saber, é que você, independente da circunstância ou da frustração que você esteja passando, da dor, da crise emocional, da crise financeira, você é povo escolhido de Deus. Você é filho amado de Deus. Essa é a sua identidade. A sua circunstância não diz quem você é. Quando Jesus estava no barco e tinha uma tempestade ali, ele estava dormindo e todo mundo desesperado. O que eles fizeram? Vamos acordar Jesus, porque se eu não acordar Jesus, nós vamos morrer todo mundo. E Jesus está lá tranquilo. Por que ele está tranquilo? Era Jesus, né? É porque ele sabe quem ele é. E ele sabe que se não era a hora dele, ele não ia morrer. E ele sabe que se ele está ali, todos podem ficar tranquilos. Se Jesus está no barco, não há tempestade que possa me tocar. Mas os discípulos não tinham essa consciência em Deus ainda. Então o desespero bateu no coração. E eles começam a se agitar e tentar acordar Jesus: não vou morrer, vamos padecer. Jesus levanta e ordena aos ventos que cessem, ao mar que se acalme. E
e a bonança vem. E eles ficam espantados. Falam: meu Deus, quem é esse que ordena até aos ventos, ao mar, tudo obedece, o mundo obedece. O mundo ainda hoje obedece a palavra de Deus. O mundo ainda hoje deve se calar diante do poder de Deus. E muitas vezes nós, que já somos filhos, nos comportamos igual àqueles discípulos. Entenda quem você é em Deus. Então, em primeiro lugar, a primeira pergunta: quem nós somos? Nós somos o povo escolhido de Deus. Deus tem uma aliança conosco. Então, se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados e confia nele como seu único e suficiente Salvador, se você já declarou isso ao Senhor, você é o povo eleito de Deus. Você é o filho amado de Deus. Então caminhe como filho amado. Caminhe como filha amada. Quando a mulher entende que ela é filha amada de Deus, ela não permite que ninguém abuse mais dela, nem emocionalmente, nem de forma alguma. Ela se posiciona como mulher de Deus, porque ela sabe que todo amor maior está em Cristo Jesus. Quando o homem se posiciona em Deus, ele não é mais um menino, ele já não se comporta mais como um mimado. A palavra dele vale, ele honra a sua palavra, ele não desconta suas frustrações nos filhos, nem na esposa, nem em ninguém. Eu e a Simone estava conversando esse dia atrás no carro, ela falando, sobre os homens antigamente, como que eles aguentavam as coisas nas costas. E homem que nem convertido não era, mas a palavra valia, que podia fazer chuva ou sol, no final do mês ele dava um jeito de pagar o aluguel e trazer a comida. Hoje vivemos uma coisa invertida. Isso eu não estou falando nem de ser filho de Deus, é só normal. Meus irmãos, Deus quer que nós andemos como filhos. Filhos que manifestam amor, que manifestam perdão, que servem de socorro não só para a sua família, mas para os outros, que se comportam como homens e mulheres de Deus, que as conversas são de homens e de mulheres de Deus. Tem cristão que a língua é usada mais por Satanás do que por Deus, porque só cria fofoca, divisão, tristeza, acusação, fala sem pensar sobre a vida do outro, não sabe o que isso vai causar na família, na alma da outra pessoa. Muitos não têm se comportado como filho de Deus. Então nós temos que entender quem nós somos em Deus. A segunda questão que ele traz aqui é o que nós precisamos fazer. Então, em primeiro lugar, quem nós somos. Em segundo lugar, o que nós precisamos fazer. A primeira coisa que precisamos fazer para recebermos um avivamento de Deus é nos humilharmos diante de Deus. Verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Esse é um ponto importantíssimo. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Meus irmãos, sabe por que muita gente não entra na igreja? Porque tem igreja que tem gente arrogante lá dentro, pessoas que só cumprimentam quem tem dinheiro, que só é líder quem tem posição social, que não ama a pessoa de verdade, que é o que Jesus falava lá, A sinagoga virou sinagoga de Satanás,
porque os valores do mundo infiltraram tanto dentro da igreja, que a pessoa passa a ter um púlpito porque tem dinheiro. Chama para pregar porque é importante na sociedade, e não porque tem vida com Deus, e não porque tem demonstrado um coração servo diante de Deus. A igreja precisa se humilhar na presença de Deus, entender que Deus é Ele é o Senhor. Jesus morreu na cruz em nosso favor. E como que eu me comporto diante disso? Como que eu me aproximo de Deus? Hoje tem igrejas que ensinam tão errado, que eles falam assim: não, olha, você cumpriu isso, você pode exigir de Deus. E a pessoa acha que ela pode se aproximar de Deus exigindo: ó Senhor, eu fiz isso, olha, a tua palavra diz isso, o Senhor tem que fazer isso no meu Deus do céu. Que evangelho é esse? Nós nem aceitos deveríamos ser na mesa dele. Tudo isso é graça, tudo que ele fez por nós. Eu não merecia uma gota do sangue que Jesus derramou naquela cruz, de tão santo que ele é e tão pecador que eu sou. Então, se isso não me levar a me humilhar, o que vai levar? Lembra quando Jesus disse que tinha dois orando? O publicano batia no peito e não conseguia olhar para cima, e ele falava: Senhor, eu me arrependo. Enquanto o fariseu orava do outro lado, falava: Senhor, ainda bem que eu não sou como ele, esse publicano pecador aqui, miserável, porque eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo tantos dias, eu faço isso, faço aquilo. Você entende que tudo que o fariseu ora está certo. Ele tinha realmente que servir a Deus. O problema é que o orgulho dele anulava tudo que ele fez, e ele se achava credor de Deus, porque todo orgulhoso acha que os outros devem para ele. O orgulhoso acha que Deus deve para ele. Então ele vai orar e falar com Deus com orgulho. O que Jesus disse? Aquela oração subiu do publicano, que todo mundo acha que é pecador, miserável, mas Deus ouviu a ele. E o fariseu, que por fora está todo bonitão lá, o orgulho dele não permitiu que a oração subisse. Você entende que só quem é humilde, Deus escuta? Então você pode falar alto, pode gritar, pode rolar no chão, Deus não escuta. Deus não escuta quem é grosso com a esposa, fala coisas que não deveria falar, e depois quer orar. Lá em Tiago fala que a oração não passa do teto. Sabe o que Deus odeia? Hipocrisia. Porque hipocrisia é só uma simulação do orgulho. E religioso adora se orgulhar das coisas. Mas Deus nos chamou para ter uma vida verdadeira, não religiosa. Nós somos chamados a nos humilhar. Esse jejum de 21 dias, que foi proposto para toda a rede Zoe, mas tem mais pastores que estão fazendo também. Luciano Subirá está fazendo também lá na comunidade Comunidade Alcance, e vários outros pastores do Brasil estão fazendo também. Alguns mais dias, outros menos, alguns de um jeito, outro de outro, mas estão fazendo o jejum. Mas esse jejum, sabe para que é? É para a gente se humilhar na presença de Deus. É para chorar. É falar: Deus, eu não quero mais desse jeito não. Eu quero um Juliano melhorado, Pai. Transforma a minha vida. Eu não quero mais pensar como eu penso. Eu quero ser mais santo. Eu quero entregar mais a minha vida de verdade. Eu quero não ligar tanto porque as pessoas pensam de mim, mas ligar por aquilo que o Senhor pensa de mim. Então as minhas atitudes
começam a mudar as minhas palavras e os meus pensamentos. Deus está buscando corações quebrantados e contritos ainda. Deus está buscando igrejas que se ajoelham na frente dEle. Noivas humildes. Homens que não pensam que tem algum crédito com Deus, não. Meu irmão, o que Deus fez para mim, se eu ficar mais 40, 50 anos servindo a Ele, e Ele me levar, eu não paguei o que Ele fez ainda. Nada do que eu faça vai pagar o que Deus fez para mim. Ele me salvou. Então eu não faço para ter crédito, porque eu nunca vou conseguir pagar o que Ele já fez. Mas eu faço por gratidão a Ele, porque Ele te escolheu. E a primeira coisa que Ele quer que nós façamos diante dEle, meus irmãos, é nos humilhar. Nós temos vivido uma geração que não quer se humilhar, uma geração mimimi, tem desculpa para tudo. Você vai falar com o marido, ele fala assim, não, mas eu falei isso porque ela falou aquilo. Não, eu fiz assim porque ela também não fez assado. Então sempre tem uma desculpa. Você nunca vê o cara falar assim, me perdoa. Me perdoa. Simples, né? Uma palavra simples. Mas precisa de humildade para falar. Justificativa, Deus não quer justificativa. Nenhuma nossa. Ele quer que nós nos humilhemos e possamos pedir perdão. Peçamos perdão a Ele. E sabe o que isso é importante? Porque a gente sai de lá perdoado. A gente sai de lá com a alma lavada pelo sangue de Jesus. Porque Ele já nos deu o perdão na cruz. Mas às vezes nós renunciamos isso. E continuamos vivendo a vida sem nos humilhar. Então Ele chama a igreja. Hoje há muita arrogância, presunção, soberba. E onde há isso não tem avivamento. Onde não tem quebrantamento, não tem avivamento. Onde não tem choro pelo pecado, não tem avivamento. Viver uma vida verdadeira em Deus. Deus nos chama a nos humilharmos, meus irmãos. Muitas vezes nós nos julgamos superiores e achamos que temos direitos especiais. Somos os donos da verdade, os que sempre estão certos. Isso é soberba. A gente é bom para detectar nos outros isso daí, né? Mas em nós é difícil. A gente vê um arrogante, um soberbo, e fala, um miserável, arrogante. Mas é quando a gente que está sendo arrogante é difícil. Mas sabe como que é fácil detectar? Pergunta para quem está do lado. Fala assim, você acha que eu sou arrogante? Você acha que eu sou soberbo? Você acha que falta humildade em mim para reconhecer as coisas? Meu irmão, fala, hein? Se eu perguntar para a Simone, ela fala, sabe? Ela não tem medo não. Não tem medo do perigo, ela fala mesmo, sabe? Tem hora que eu nem pergunto, ela já fala, você imagina se eu perguntar. Pergunta para sua mãe, para o seu pai, o que ele acha de você. Se você é obediente, se você é humilde, se você aceita ser confrontado. Uma vez eu estava aconselhando uns amigos nossos. Todo mundo tinha erro ali, né? Mas tinha um que não se dobrava e não reconhecia. E eu falava um, ele não reconhecia, falava outro, não reconhecia. Daí eu joguei para ele, falei, fala você então, um erro seu. Não, fala você. Eu não vou apontar mais nada. E ele não apontava. Aí até as outras pessoas ficaram bravas. Você não vai falar um erro seu? É difícil quando é com a gente. Reconhecer precisa de humildade para reconhecer. Por isso nós temos que nos humilhar na presença de Deus, porque é difícil, meu irmão. Quando eu acho que eu estou bom, alguém me provoca, eu já quero revidar. Eu falo, já vi que eu estou orgulhoso ainda. O cara me xinga, eu quero dar uma voadora no cara. Eu falo, meu Deus, tem que me converter de novo.
Porque tem hora que a raiva sobe, né? É orgulho. E a gente não se domina, às vezes. E o orgulho, ele vai destruindo a relação. Vai destruindo o casamento, vai destruindo o relacionamento de pai, de filho, de irmão. Tem irmão que não conversa há 20 anos por causa de orgulho. Ninguém quer pedir perdão um para o outro. O que tem pautado a sua vida? Será que nós somos humildes nos nossos relacionamentos? Porque para Deus todo mundo acha que é humilde. Ah não, eu sempre peço perdão para Deus. Quem pede perdão muda, porque reconhece que está errado. E quem não é humilde com o seu vizinho, com o seu próximo, você acha que vai ser com Deus, que não está vendo? Se quem você está vendo você não consegue ser, é o que Jesus fala: você não amar quem está próximo de você, quem dirá amar Deus, né? Não é verdade? Então, nós somos desafiados como igreja a nos humilharmos diante de Jesus. Em Joel 2:12 diz assim: agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Então a segunda coisa que nós precisamos fazer é se voltar para Deus, é se humilhar. Nós temos que nos voltar ao Senhor, meus irmãos. Segundo a Crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos. Deus não rejeita a oração, e se queremos um avivamento, precisamos buscar o Deus Altíssimo em oração. Nós precisamos voltar para Deus com muita oração. Meus irmãos, não houve avivamento onde não teve oração. Só que a nossa oração tem que ser verdadeira, tem que ter arrependimento genuíno, porque eu já vi gente orando, e é uma reza. Ele começa: Senhor Deus amado, Pai querido, Senhor todo-poderoso, e fala alto e ora alto. Aí você vê ele orando de novo no outro dia, e ora igual. Aí no outro dia, igual de novo: Senhor Deus Altíssimo, amado, não sei o que lá e tal. E não presta atenção no que o outro está orando também. Às vezes vai receber uma oração, ele não presta atenção no que o outro está orando por ele. Ele começa a falar junto. Meu irmão, oração é falar com Deus. Deus, Ele sabe exatamente o que nós estamos passando, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Mas Ele quer ter uma conversa sincera, em que nós falamos e Ele também fala. Nós falamos, mas nós paramos para ouvir também. Imaginou se toda vez que Deus fosse falar comigo, Ele fala assim: ô Juliano, servo amado do Senhor, não sei o que. Ele não fala assim não. Eu, se toda vez Ele falasse a mesma coisa também, toda vez que eu vou falar com Deus, Ele me fala a mesma frase, mas não tem jeito, Deus. Tem hora que Ele repete as coisas, porque eu não obedeci, né? Ele repete de novo, fala: Juliano, estou falando de novo porque você não obedeceu de novo, então eu vou continuar falando. Mas é uma conversa. Como é que você conversa com outra pessoa repetindo as coisas, né, Neilane? Chega a falar com a Neilane, todo dia eu falo a mesma coisa. Eu falo: nossa, o pastor é chato, né? Toda vez que ele fala comigo, fala a mesma coisa. Porque é uma conversa inteligível, inteligente. Deus te deu inteligência para falar exatamente aquilo que você está passando. Nos deixou o Espírito Santo para ser o nosso ajudador. Como que está a nossa vida de oração? Será que eu tenho só repetido as coisas, ou eu tenho rasgado o coração na presença de Deus? Será que eu só rasgo o coração quando está tudo perdido? Porque tem hora que o negócio parece que o barco vai virar mesmo, né? Aí a gente vai lá e clama, e chora. Falta rasgar as vestes, igual os judeus faziam. Mas Deus não quer que a gente rasgue as vestes. Ele quer um coração verdadeiro, rasgado na presença dEle. Deus não quer um relacionamento religioso. Deus não quer uma repetição vã. Ele quer uma conversa. E quando você conversa, meu irmão, aí tem peso. Porque você tem que falar a verdade daí. Você não está repetindo mais as coisas. Você
está falando e sendo sincero com as suas palavras. Como é que você conversa com seu melhor amigo? Isso é verdadeiro, não é? Mas Jesus é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso Senhor. E Ele quer ouvir a nossa voz. E nós temos que nos voltar a Ele em oração. Temos que orar como Jacó no val de Jaboque. O que diz lá em Gênesis 32? Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Você entende que Jacó, ele não larga o anjo, ele fala, eu não vou deixar ir. Eu estou aqui comigo, você está aqui comigo, e eu não vou te largar, enquanto você não me abençoar. Ele é verdadeiro naquilo que ele fala. Temos que orar como Elias no Monte Carmelo, insistindo até que a chuva viesse naquela terra sofrida pela seca. Temos que orar como Neemias orou e foi capacitado a reconstruir os muros de Jerusalém em apenas 52 dias. Temos que orar como Jesus no Getsemane, que enfrentou a maior batalha espiritual da história e venceu o diabo e a morte. Meu irmão, está na hora de orar como nunca antes oraram. Se voltar e rasgar o coração de verdade na presença de Deus, lembrar quem você é em Deus. Tem gente que não ora de verdade há tanto tempo que ele já esqueceu quem ele é. Faz tanto tempo que não chora na presença de Deus, em oração. Porque quando você religa as coisas, você lembra quem você é. Você lembra, nossa, eu sou filho amado de Deus. Eu lembro que eu tinha uma vida com Deus. Eu ouvia o Espírito Santo diariamente. Deus nos chama a isso, meus irmãos. Terceira coisa, buscar a face de Deus. Não orar apenas para buscar a bênção, mas buscando a Deus mesmo, o abençoador. Nós temos que buscar a face do Senhor, meus irmãos. Bênçãos são ótimas, mas nós não vivemos de bênçãos. Nossa maior necessidade é da presença de Deus, é conhecê-lo intimamente. Meus irmãos, quando você conhece a Jesus, quando você conhece a Jesus mesmo, quando você entra em intimidade com Ele, só de falar dele, meus irmãos, dá vontade de chorar. Só de pensar nele, o nosso coração já se derrama. Mas tem gente que tem um relacionamento tão superficial com Deus, que ele conversa só pelo lado da bênção. Senhor, não consigo pagar aquele boleto, Pai, me ajuda agora, Senhor. Senhor, estou com aquele problema, aquela doença, aquilo e aquilo. Isso faz parte da oração. Nós temos que pedir mesmo as coisas, porque tem hora que nós não conseguimos. Mas não é o foco da oração. Não. O foco é conhecer a Deus. Quem conhece a Deus é transformado. Tanto é que quem vive de bênção está sempre igual, não se transforma. A pessoa só fala assim, olha só, Deus me deu, olha o carro que Deus me deu, olha a casa que eu fui abençoado, olha o terreno que deu certo e tal. Tem gente, irmão, que você vai conversar, é só isso que a pessoa fala, é só bênção financeira. E sabe por quê? Porque ela não conheceu Jesus. Por isso o caráter dela não foi transformado, o olhar dela não foi transformado. Por isso o amor de Deus não se manifesta através dela. A única coisa que se manifesta é o financeiro, porque ela só quis conhecer o abençoador. Muitas pessoas nem salvas não são, porque nunca reconheceram Jesus como um salvador de verdade, porque não pensam que precisam de um salvador para entrar no céu, já se acham autossuficientes, abençoadas demais. Muito cuidado com isso. Não é a bênção financeira que diz quem eu sou, é Deus que diz quem eu sou. E o meu caminhar com Ele diz se eu ando com Ele de verdade. Porque Paulo disse, eu posso tanto ter bonança, estar na fartura, quanto em necessidade. Das duas formas, ele continuava andando com Deus.
Das duas formas, ele continuava servindo a Deus, porque Paulo sabia quem ele era em Deus. Mas hoje, por causa do mercado consumista, de um pensamento maligno, que é aquele que Satanás também tentou seduzir Jesus, se me adorares, eu vou te dar tudo isso daqui e tal. A pessoa confunde isso e traz para dentro da igreja. Fala, nossa, o irmão abençoado conseguiu isso, meu irmão. Não é isso que caracteriza um cristão. Nós louvamos a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, amém? Todo mundo tem bênção para receber, amém? Mas não é a bênção que diz quem eu sou, é a presença de Deus na minha vida, é se parecer com Jesus. Deus nos chama a termos um relacionamento verdadeiro, conquistamos isso em oração, buscando a face dEle, e a quarta coisa, nos afastando dos nossos pecados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e o quê? E se afastar dos seus maus caminhos. Meus irmãos, tem muito cristão que quer orar, quer ler a Bíblia, quer fazer as coisas, mas não abandona a pornografia, não abandona as coisas erradas, continua com conversinha no WhatsApp, conversinha no Instagram, que não deveria ter, homem casado flertando com mulher solteira. Cadê Deus? Deus quer uma igreja séria. Não adianta, meu irmão, eu falar bonito se o meu testemunho aqui dentro não for verdadeiro. Temos que orar e nos arrepender de todos os nossos pecados, não achar desculpa para os pecados, ser de verdade na presença de Deus. Eu oro a Deus, sabia, todos os dias, para falar assim, Deus, eu quero morrer fiel. Eu quero morrer fiel à minha esposa, morrer fiel ao ministério, morrer fiel com os meus amigos, fiel com os meus irmãos. Perfeito não, que estou longe disso, mais longe mesmo, mais longe, mas fiel sim. Então eu oro ao Senhor, falo, Deus, me faz parecido contigo. Eu oro para não trair a minha esposa. Falo, Deus, que eu tenha sempre temor no meu coração, porque isso tem que ser quebrado. Sabe por quê? Porque às vezes você vem de um histórico de pecado. Meu avô traía, meu pai traía, mas quando chega em mim, quando Deus me resgata e me traz, tem que parar em mim a maldição. Você entende isso? Tem que parar em você. Toda maldição, mas meu pai faz isso, parou em você quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Estou sendo tentado, então ora nisso, ora. Tem gente que o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, e agora o cara está afundado também na cachaça. Eu tenho amigos meus que oram sobre isso, falam, nossa, o cara tem uma vontade, cara do céu. Eu já nem tomo, por quê? Porque o histórico já vem da família também. Então tem coisas e maldições que pararam na cruz, quando eu aceitei a Jesus, quando eu entreguei a minha vida a Ele. Toda a maldição ficou pregada lá. Você entende a importância de nutrir uma vida verdadeira em Deus? Verdadeira em Deus. Meu irmão, se você negociar com o pecado, pode ter certeza, o preço vai ser alto. Porque quando o diabo vem cobrar conta, meu irmão, o juro está lá em cima. Ele não aceita só a tua unha, ele começa com a sua unha. Ele fala assim, não, mas só essa beirada, Juliano, só esse pedacinho, desobedece só isso aqui, seja só um pouco mais arrogante,
seja um pouco mais desobediente. Não, esconda isso aqui, ó, não tem problema. E quando a pessoa começa a negociar, no mínimo, sabe o que acontece? Aquilo que era pecado já não é mais tão pecado assim. Ah, mas todo mundo faz, né? Não tem problema, né? Eu sou homem, né? E tal. E daí as coisas começam a aumentar. Até que chega uma hora, meu irmão, que as coisas vêm moendo. Eu falei com um rapaz uma vez, falei várias vezes. Falei, olha, se você continuar nesse caminho, você vai perder tudo. Você vai perder esposa, filhos, trabalho, dinheiro, ou vai ser morto ou vai ser preso. E foi exatamente isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque o diabo quer arrebentar com a gente. Ele odeia você. Ele odeia a aliança que Deus tem com você. Ele quer arrebentar com essa aliança. E muitas vezes nós estamos negociando com o inimigo. Deus nos quer totalmente dele, totalmente dele. O pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Não existe avivamento sem confissão de pecados. Eu adoro ler sobre avivamento, já estudei sobre vários avivamentos. Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos, Canadá. Eu sou apaixonado por avivamentos, apaixonado pelos grandes homens e mulheres que trouxeram avivamento. Susana Wesley, John Wesley, George Whitefield. Nos Estados Unidos também teve outros. Eu adoro estudar sobre isso. Sabe qual que é a constante? Muita oração e arrependimento de pecado. A presença de Deus vem de uma forma tão grande, mas tão grande. E é isso que Deus tem para nós, meus irmãos. A terceira grande questão, eu estou caminhando para o final. O que Deus nos promete? Em primeiro lugar, Ele promete nos ouvir. Deus escuta você. Deus me escuta. Deus escuta as suas palavras. Ah, mas Juliana, você não sabe o quanto que eu já errei, você não sabe o tanto que eu já pequei, você não sabe os problemas que eu já causei. Se você se voltar a Ele em arrependimento, Ele escuta você, Ele escuta as suas palavras. Deus não se faz de surdo para nós, meus irmãos. Ele escuta a nossa oração, amém? Ele escuta a nossa oração. Tem gente que acha que Deus não vai escutar assim. Deus, Ele não mente, e a promessa dele de que Ele nos ouviria. Ele fala, então eu virei dos céus, eu ouvirei vocês. A segunda promessa é que Ele perdoará os nossos pecados. Diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado. Nada é mais terrível para a igreja de Deus do que ter pecados não perdoados, pecados escondidos. Sabe o que trava a vida de muita gente? O pecado escondido. A pessoa não confessa, está sempre ali. Ah, mas se eu falar isso aqui e tal, não procura seu líder, não procura o seu pastor para conversar, e vive como escravo de Satanás. Deus nos fez livres, mas nós temos que confessar a Deus para ter perdão e ao outro para ser liberto. Eu tenho um pastor sobre a minha vida, a Simone tem pastora sobre a vida dela, e eu confesso meus pecados a ele. Tem dia que eu digo, preciso, o negócio está feio aqui, cara, me ajuda. Sabe por quê? Porque eu só tenho autoridade se eu também respeitar a autoridade. E ele é autoridade sobre a minha vida. Você quer ver quem não dá certo? É aqueles que vivem revoltado. Tem gente que é revoltado com tudo. Um dia eu fui conversar com uma pessoa, ela, não, porque essas igrejas, não sei o que lá, não concordo com nada e tal, está tudo errado. Eu falei, e o que você faz para mudar a situação então?
Ah, então, né? Não tem, meu irmão. Não faz nada. Porque o reclamão nunca faz nada. Ele gosta só de apontar defeitos, mas ele não propõe uma solução. Porque apontar defeito é fácil. Agora, ter que colocar a mão na obra e fazer, aí é complicado. Deus nos chamou como embaixadores de Cristo. Aqueles que chegam para mudar as situações, para mudar o lugar aonde chega. Porque carregamos a presença de Deus em nós, o Espírito Santo em nós. Então nós temos que confessar os nossos pecados e nós temos a garantia de que Ele vai nos perdoar. Ele já nos perdoou naquela cruz. Tem muitos que infelizmente não se achegam a Deus, porque acham que Deus não vai perdoar. Ah, mas o que eu fiz foi horrível, Juliano. Eu pequei de novo, naquela mesma situação. Agora Deus não vai me perdoar. Deus perdoa. Porque o amor dele não é o meu amor. Se a pessoa falhar 1, 2 vezes comigo, eu perdoo. Agora falhou 10, fala, meu Deus do céu, agora não consigo mais amar esse miserável aí, que está me provocando. Como é que pode falhar tantas vezes comigo assim? Mas Deus não é igual eu. Deus é amor. E Ele perdoa os seus filhos. E Ele diz que sararia a nossa terra. Ele diz, eu sararei a sua terra. Você crê nisso? Que existe algo que Ele vai derramar sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Eu sei que a mensagem hoje foi dura, mas é para mim em primeiro lugar. Mas o nosso Deus não é o Deus que passa pano nas coisas, não é o Deus que só floreia a situação. Não, Ele traz a verdade. Porque é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos cura, é a verdade que nos confronta, e ela nos transforma. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e somos confrontados por ela, então eu posso pedir perdão de verdade, ajoelhar, falar, Deus me perdoa, porque eu menti, me perdoa, Pai, porque eu menti várias vezes, me perdoa, Deus, porque eu fiz isso para agradar outra pessoa, mas eu não fui sincero naquilo que eu fiz. Nós temos que caminhar como filhos de Deus, buscando a aprovação do Pai e não dos outros. Se vier das pessoas, amém. Se não vier, amém também. Quando a gente estava na primeiro lugar que a gente primeira igreja, lá perto de onde eu moro, que era pequenininha, eu lembro que Deus me deu uma palavra muito dura, e eu preguei. Quando eu estava descendo assim, um irmão chegou em mim e falou assim, pastor, eu achei que tinha gente que ia levantar e ir embora. Eu falei, podia levantar e ir embora, eu não estou aqui para agradar as pessoas, porque eu vou pregar a palavra de Deus. Deus muitas vezes chacoalha a gente. Jesus chamou Pedro de Satanás. Eu nunca chamei ninguém de Satanás, mas Jesus chamou Pedro de Satanás. Falou, para trás de mim, Satanás, seu pensamento aí é do inferno aí. Você entende isso? Jesus não era aquele, nossa, é só a florzinha, não. Porque o amor é verdadeiro. O amor confronta o que está errado para que haja cura e libertação verdadeira. Então eu amo ser pastor, eu amo essa igreja, mas ninguém nunca pode falar assim, nossa, foi o pastor que pediu, implorou para eu vir tocar, para eu vir cantar aqui. Ninguém nunca pode falar isso de mim, nem da Simone. Nunca pedimos nada. Nunca imploramos para nenhum irmão, irmão, você tem que dar o dízimo, tem que fazer, não. Nunca, ninguém pode falar isso aqui. Sabe por quê? Porque o que é de Deus Ele mesmo sustenta. Onde tem adoradores, Ele mesmo levanta. Onde tem pessoas apaixonadas por Ele, Ele mesmo chama, Ele mesmo atrai essas pessoas. Nós não temos que fazer tramóia, dar cargo para alguém vir aqui e servir, não. Nada disso. Porque isso aqui não é para ser instituição religiosa, não. Nós queremos pregar a palavra de Deus, ser família de Deus, ser verdadeiro naquilo que faz.
Eu sei que eu tenho muita coisa errada na minha vida, eu tenho que mudar, eu sei disso. E que Deus nos dê graça. Mas todo dia eu peço perdão para Deus, transforme minha vida. Porque eu não quero ser um religioso hipócrita que acha que está certo em tudo, porque não está. Não está. Nós nascemos para nos parecer com Cristo. Ele é o alvo. Ele é a meta. Então nós sabemos que tem muita coisa que tem que mudar. Na nossa história, na nossa vida, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, no nosso comportamento. E esse é um tempo de ajustar as coisas. Esse jejum de 21 dias é para ajustar as coisas na nossa vida, amém? Como igreja, aqui no final, precisamos voltar a Deus de todo o nosso coração. A promessa de Deus diz assim: escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre, meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Então aí no lugar da peste vem a cura, no lugar da crise financeira a fartura, no lugar da confusão vem a reconciliação, do amor vem a paz. No lugar do coração duro vem o coração quebrantado, no lugar do olhar arrogante e acusador, vem os olhos cheios de lágrimas e um olhar bondoso e acolhedor. E Deus há de visitar a sua casa, há de visitar a sua igreja, trazer um avivamento para essa igreja, para a sua casa e para a nossa nação, amém? E será através da minha e da sua vida que a glória de Deus vai se manifestar, amém? Eu queria convidar o ministério de louvor aqui à frente. Queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Meus irmãos, Deus chamou você para ser mais santo, não menos, mais verdadeiro, não menos. Ele quer o seu coração quebrantado e inteiro na presença dEle. Ele não quer que nós tenhamos uma vida religiosa. Ele quer que nós nos comportemos como filhos, filhos que amam o seu pai. Pode cantar a segunda que vocês cantaram, qual que era mesmo? É respirar, né? Nós vamos iniciar amanhã esse jejum de 21 dias. E vai ser uma oportunidade grande. É um jejum tranquilo, das 19 horas da noite até as 7 da manhã. Então você não consegue ficar sem jantar, janta mais cedo. Janta às 7 horas. Você consegue ficar até outras 7 sem tomar café, né? Mas não é só para isso, é para consagrar a sua vida a Deus. É para se arrepender de verdade. Eu sei que eu tenho coisas que eu tenho que me arrepender. Estou longe de ser perfeito, longe. Mas eu busco em Deus essa perfeição. Mas você que sentiu hoje no seu coração que tem coisa a mudar na sua vida, que o Espírito não está contente com você em algumas coisas, você precisa se arrepender, chorar diante de Deus, chorar para que haja mudança verdadeira. Eu convido você para vir aqui à frente, como um ato de humilhação, como um ato de humildade, e como um ato de entrega ao Senhor.